Acomodem-se em suas poltronas e preparem-se para ouvir um relato que pode provocar revolta, tristeza e reflexão. Imagine trabalhar todos os dias acreditando que finalmente encontrou uma oportunidade capaz de mudar a sua vida. Imagine olhar para a sua família e pensar que os sacrifícios de tantos anos talvez estejam chegando ao fim, que as dívidas poderão ser pagas, que aquele carro tão desejado finalmente poderá sair da garagem, que talvez seja possível abandonar um emprego que consome seu tempo e começar a viver com mais liberdade. Foi exatamente esse sentimento que levou milhares de pessoas a acreditar que haviam encontrado uma oportunidade extraordinária. No início, tudo parecia funcionar. Pessoas comuns começaram a falar sobre uma empresa que prometia uma nova maneira de ganhar dinheiro. Histórias de sucesso se espalhavam. Conhecidos mostravam resultados. Amigos convidavam amigos. Parentes apresentavam a oportunidade durante conversas familiares. E quanto mais pessoas entravam, maior parecia ser a certeza de que aquela era uma chance que não poderia ser desperdiçada. Alguns venderam bens, outros utilizaram suas economias. Houve quem pedisse empréstimos para aumentar a participação. E havia também aqueles que convenceram pessoas próximas a entrar porque acreditavam sinceramente que estavam ajudando seus familiares a melhorar de vida. A confiança crescia. Mas, enquanto milhares de brasileiros acreditavam estar construindo um futuro melhor, uma estrutura começava a revelar sinais que poucos perceberam naquele momento. O que parecia ser uma oportunidade de transformação financeira acabaria se tornando um dos episódios mais conhecidos envolvendo uma grande promessa de dinheiro no Brasil. E quando tudo começou a desmoronar, muitas pessoas descobriram que não estavam apenas perdendo dinheiro. Estavam perdendo planos, amizades, patrimônio e, em alguns casos, a própria tranquilidade. Esta é a história da Telex Free. E talvez a maior lição dessa história não esteja apenas em quanto dinheiro foi perdido, mas em uma pergunta que permanece atual. Por que tantas pessoas acreditam em uma promessa quando ela parece boa? Demais para ser verdade? No início, a Telex Free não parecia, aos olhos de muitas pessoas, uma ameaça. A empresa começou a atuar no Brasil em março de 2012, apresentando-se como uma oportunidade de marketing multinível, ligada à venda de planos de telefonia pela internet utilizando tecnologia VoIP. Mas havia algo que chamava ainda mais atenção do que o próprio serviço: a possibilidade de ganhar dinheiro participando da rede. Era justamente essa promessa que fazia a oportunidade parecer diferente de um emprego tradicional. Você não precisava simplesmente trocar seu tempo por um salário. A proposta apresentada aos divulgadores fazia muitas pessoas acreditarem que poderiam construir uma renda por meio da divulgação e da expansão da rede. E foi aí que a história começou a ganhar uma dimensão extraordinária. Pessoas começaram a conversar sobre a oportunidade com amigos, familiares e colegas de trabalho. Alguns enxergaram naquela empresa a possibilidade de complementar a renda. Outros acreditaram que poderiam finalmente alcançar uma independência financeira que parecia distante. A confiança se espalhou rapidamente. E quanto mais pessoas entravam, maior ficava a sensação de que aquele negócio realmente funcionava. Mas havia uma pergunta fundamental que começava a preocupar as autoridades.
De onde vinha, afinal, o dinheiro que sustentava aqueles pagamentos? Em junho de 2013, o Ministério Público do Acre entrou com uma ação contra a empresa e pediu a suspensão de novos cadastros e pagamentos. Segundo o MPAC, o funcionamento da Telex Free apresentava características de uma pirâmide financeira, especialmente porque o recrutamento de novos participantes era considerado fundamental para a sustentabilidade do sistema. A Justiça determinou a suspensão das atividades em todo o território nacional. Para milhares de pessoas, porém, aquela decisão não significava apenas o fechamento de uma empresa. Significava que o dinheiro que haviam colocado naquele negócio poderia estar preso. E, naquele momento, muitos ainda acreditavam que tudo seria resolvido rapidamente. Eles não sabiam que estavam apenas no começo de uma das maiores histórias de colapso financeiro envolvendo uma empresa desse tipo no Brasil. Para muitas pessoas, a Telex Free deixou de ser apenas uma oportunidade de renda e passou a representar um projeto de vida. O entusiasmo crescia à medida que novos divulgadores entravam. Pessoas apresentavam a oportunidade a amigos, parentes e conhecidos, e o negócio se espalhava rapidamente. Mas havia uma característica fundamental naquele modelo que começaria a chamar a atenção das autoridades. Segundo o Ministério Público do Acre, o recrutamento de novos participantes tinha papel central na dinâmica da operação. Para entrar como divulgador, era necessário adquirir pacotes relacionados às contas, voo a IP e cumprir determinadas atividades de divulgação. E quando alguém acreditava que estava encontrando uma maneira de aumentar sua renda, era natural que quisesse investir mais. Alguns participantes colocavam suas economias. Outros buscavam maneiras de aumentar sua participação. E havia quem apresentasse a oportunidade para pessoas próximas justamente porque acreditava que estava oferecendo uma chance de melhorar de vida. Esse detalhe é importante para entender a dimensão humana do caso. Nem todo mundo que participou entrou pensando em prejudicar alguém. Muitos eram simplesmente pessoas que acreditavam estar diante de um negócio legítimo. Enquanto isso, os questionamentos aumentavam. Em janeiro de 2013, o Ministério Público do Acre instaurou um inquérito civil para investigar possíveis irregularidades relacionadas à empresa. Poucos meses depois, a situação chegaria a um ponto decisivo. Em junho, o MPAC entrou com uma medida cautelar contra a Impicactus Comercial Ltda, responsável pela Telex Free no Brasil. A Justiça determinou a suspensão de novos cadastros e também proibiu pagamentos aos divulgadores já cadastrados. A decisão teve alcance nacional e ainda determinou o bloqueio de bens e valores ligados à empresa e aos seus sócios. Para quem estava do lado de fora, aquilo poderia parecer apenas uma decisão judicial. Para quem havia colocado dinheiro na empresa, porém, significava algo muito maior. O dinheiro estava bloqueado. Novos participantes não poderiam entrar. Os pagamentos estavam interrompidos. E, pela primeira vez, milhares de pessoas começaram a perceber que talvez não estivessem diante de um simples problema passageiro. A pergunta que antes parecia impossível começou a surgir nas conversas. E se esse dinheiro nunca voltar? Naquele momento, a história que parecia representar uma oportunidade de liberdade financeira começou a se transformar em uma batalha para recuperar aquilo que
Muitas pessoas haviam investido. E o pior ainda estava por vir. A suspensão das atividades provocou uma mudança brutal na vida de milhares de divulgadores. Até então, muitos acreditavam que a paralisação seria apenas temporária. Havia a expectativa de que a empresa pudesse voltar a funcionar e que os pagamentos fossem retomados. Mas os dias passaram e o dinheiro continuava bloqueado. A justiça havia proibido novos cadastros e pagamentos aos divulgadores, além de determinar a indisponibilidade de bens e valores ligados à empresa e aos seus sócios. A decisão tinha alcance nacional. Para quem havia colocado apenas uma pequena quantia, a situação já era preocupante. Para quem havia comprometido economias maiores, o impacto poderia ser devastador. O Ministério Público do Acre passou a receber manifestações de pessoas desesperadas para recuperar seus recursos. Em janeiro de 2014, um divulgador chegou a fazer greve de fome e se acorrentar em frente ao Fórum Barão do Rio Branco e ao Ministério Público do Acre para pedir a liberação do dinheiro e o desbloqueio das atividades da empresa. A cena revelava algo que os números não conseguem mostrar. Por trás de um processo judicial havia pessoas esperando. Havia famílias. Havia economias. Havia planos que dependiam daquele dinheiro. E havia uma enorme quantidade de pessoas que ainda acreditava que tudo poderia ser resolvido. Enquanto isso, as investigações continuavam. O Ministério Público defendia que a estrutura apresentada pela Telex Free possuía características de uma pirâmide financeira. Segundo o órgão, o problema estava justamente na dependência do recrutamento de novos participantes para sustentar a dinâmica de pagamentos. A explicação era simples e assustadora. Um sistema baseado na entrada contínua de novas pessoas precisa encontrar cada vez mais pessoas dispostas a entrar. Mas nenhum mercado possui crescimento infinito. Em determinado momento, a quantidade de novos participantes disponíveis diminui. E quando a entrada de dinheiro novo não consegue mais sustentar a estrutura, aqueles que estão nas posições mais vulneráveis ficam expostos. Foi justamente esse risco que as autoridades afirmaram querer interromper quando determinaram a suspensão das atividades. Em julho de 2013, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública pedindo, entre outras medidas, a nulidade dos negócios e o ressarcimento dos divulgadores. A batalha, porém, estava longe de terminar. Para os divulgadores, restava uma espera angustiante. Para as autoridades, começava uma longa disputa para determinar o que havia acontecido com aquele dinheiro e como os prejuízos deveriam ser tratados. E, enquanto milhares aguardavam uma solução, uma certeza começava a surgir. Aquela história não terminaria simplesmente com a empresa voltando a funcionar. O caso havia se transformado em algo muito maior. Se você chegou até aqui, talvez essa história tenha feito você pensar sobre quantas pessoas podem ser atraídas por uma promessa de dinheiro fácil. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você entraria em um negócio como a Telex Free? Se conhecesse alguém próximo que estivesse ganhando dinheiro com ele? Ou desconfiaria desde o começo? Escreva nos comentários "eu entraria" ou "eu desconfiaria" e explique o motivo. Quero saber o que você faria se estivesse naquela situação. E se você gosta de histórias como esta, que mostram acontecimentos marcantes e trazem lições que podem ajudar a
Evitar erros no futuro? Inscreva-se no O Preço da Confiança e ative as notificações. Aqui, cada história tem um propósito: fazer você pensar antes de confiar.